Fala galera, saudações vascaínas. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Bahia 1, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. O Vasco perde a primeira jogando em casa, né? A estreia do Vasco em São Januário no Campeonato Brasileiro acabou sendo com derrota, né? 1-0 para o Bahia. Um resultado decepcionante demais, um resultado que com toda certeza não estava nos planos, né, de nenhum torcedor do Vasco. Qualquer torcedor, quando pega lá a tabela, né, que vai tentando ver onde pode arrumar ponto, onde é mais difícil, contra o Bahia em São Januário, coloca 3 pontos, né? E falo isso sem querer menosprezar a equipe do Bahia, não tem nem motivo para isso, né? É uma equipe que vive um momento muito parecido com o nosso, que voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, virou SAF recentemente, tá nesse processo de mudança também, mas é aquilo, né? Tipo, a gente pega o Atlético fora, é um jogo que você fala, pô, um pontinho tá bom, o Vasco conseguiu 3. Aí você vai jogar contra o Bahia em casa e fala, não, esse jogo aí a gente tem que conseguir 3 pontos. Infelizmente, né, os 3 pontos não vieram e pior do que os 3 pontos não terem vindo é a atuação do Vasco, que para mim hoje ficou muito abaixo. Eu acho que a gente tem que dividir esse jogo de hoje em duas partes, né? O primeiro tempo do Vasco eu achei até ok, o Vasco teve boas oportunidades ali para fazer o seu gol, acabou perdendo, né, essas oportunidades, não conseguiu concluir em gol. O Pedro Raul teve algumas chances ali e parece que ainda falta um pouquinho de confiança, né, pro Pedro Raul. Essa relação, né, do Pedro Raul também com o Vasco, com a torcida do Vasco, tá um pouquinho esquisita. Hoje, quando acaba o jogo, o Pedro Raul foi xingado ali por boa parte da torcida, né, mandando ele ali para aquele lugar. No jogo passado, ele fez o gol contra o Palmeiras, né, então saiu em alta no jogo contra o Palmeiras, e hoje uma atuação que ele não foi muito bem, assim como o time também não foi bem, e ele sai ele sendo vaiado e sendo xingado pelo torcedor. Enfim, cara, é uma derrota dura, né, de digerir. Eu estava em São Januário, cheguei agora aqui em casa, né, preferi deixar para gravar em casa, são 11h07 aqui, ó, o momento que eu tô gravando. Como eu disse no início do vídeo, é complicado porque o resultado de hoje é um resultado que a gente não esperava, né? É um resultado que a gente não colocava ali na nossa planilha. A gente colocava, pô, 3 pontinhos contra o Bahia. E não deu. Vamos lá. O que me assustou, principalmente no segundo tempo, acho que o Vasco foi muito mal no segundo tempo. E o Vasco acaba piorando, né, com as substituições. Acho que o Barbieri não foi bem, né, nas alterações que fez. Acho que ele piorou o time. E é claro que também, né, o Vasco não tem um elenco farto, um elenco de que, pô, vai tirar e vai botar um cara que vai chegar, vai mudar o jogo. Não tem, né? O elenco do Vasco é um elenco muito curto. Tem um time titular que a gente pode dizer que é ok, mas quando tem que começar a mudar, a pensar alguma coisa diferente, realmente o nível cai drasticamente. E acho que o gol que o Vasco leva, né, ali no finalzinho do primeiro tempo, um primeiro tempo que o Vasco, na minha visão, foi melhor do que o Bahia, né? O Vasco teve as oportunidades de fazer 1-0, não fez, e ali no finalzinho, acho que 44 mais ou menos do primeiro tempo, o Bahia faz o seu gol e vai para o intervalo com essa vantagem. E aí depois, quando o Bahia volta para o segundo tempo, por causa de linhas baixas, fechadinho ali atrás, o Vasco não conseguiu criar absolutamente nada, né? O segundo tempo do Vasco foi praticamente nulo, né? Como eu disse, no primeiro tempo o Vasco teve as suas oportunidades, mas na minha visão, no segundo tempo, o Vasco absolutamente nulo, né? Eu só lembro aqui de um chute a gol do Vasco no segundo tempo, que foi um chute do Carabarral, né? Que entra na segunda etapa, é um chute de longe que não leva muito perigo. Então, aquilo que a gente vinha falando durante a semana, né? A maior preocupação que eu tinha do Vasco jogando contra o Bahia que o Vasco jogando contra equipes com linhas mais baixas, etc e tal, que ficam mais fechadinhas, né? O Vasco não consegue propor jogo. E mais uma vez, o Bahia entregou a bola para o Vasco simplesmente não sabia o que fazer com a bola, né? No segundo tempo, o Vasco não sabia o que fazer com a bola. Tentava uma ligação direta, mas o Vasco não conseguiu pressionar o Bahia. Mesmo o Bahia fechadinho lá atrás, vamos usar como exemplo aqui a nossa vitória contra o Atlético Mineiro, que foi 2-1 pra gente. O Atlético Mineiro amassou o Vasco ali no segundo tempo, né? O Vasco fechadinho, o Atlético Mineiro toda hora em cima, em cima, em cima, em cima. Léo Jardim teve que trabalhar bastante, fazer muitas defesas. Nesse jogo aqui eu não lembro de uma defesa que tenha feito o goleiro do Bahia, uma defesa extraordinária, assim. Aliás, nem defesa simples, né? O Vasco praticamente não chutou no gol. No segundo tempo não conseguiu criar. Era muita ligação direta, bola para cá, bola para lá, mas sem muita efetividade. Então, o que a gente já temia, o que a gente conversava durante a semana acabou acontecendo, né?
o Vasco propondo o jogo não consegue ser uma equipe eficaz, e quando joga de forma reativa, né, contra uma equipe mais forte, que dá ali a oportunidade do Vasco sair no contra-ataque, sair em velocidade, o Vasco acaba fazendo uma partida melhor. Então, resultado muito decepcionante, com toda certeza, vou até ser repetitivo, né? Nenhum vascaíno contava, né, com essa derrota hoje, mas Campeonato Brasileiro é assim também. Infelizmente, esse não será o primeiro tropeço do Vasco, né? Na temporada, a gente tem um time que ainda está em formação, um time que ainda tem muita coisa para melhorar, para aprimorar, e nesse percurso, né, a gente terá algumas situações assim. Teremos algumas atuações que vão nos surpreender positivamente, como foi contra o Atlético Mineiro, como o próprio Palmeiras, né, que todo mundo saiu animado. Caramba, o time, pô, joga de igual para igual com os mais fortes, o time, pô, compete, dá para brigar com esse time, temos um time competitivo, mas aí você pega uma equipe logo depois como o Bahia, que você acha que, pô, agora é para afirmar, é para conquistar essa vitória e pegar ainda mais moral, e o Vasco infelizmente decepciona, né? E acho que, cara, nesse período de reconstrução da equipe, a gente vai passar por isso ainda algumas vezes, de ser surpreendido numa partida que você não espera nada, e o Vasco vai lá, consegue um ponto, consegue ganhar, e no jogo onde você está esperançoso, onde o Vasco tem a obrigação de vencer, o Vasco não faz essa obrigação. Bom, vamos falar agora aqui de alguns pontos, assim, de alguns jogadores, né, que eu acho que a gente tem que falar. O Léo Jardim, por exemplo, que é um cara que vinha sendo muito criticado antes do Campeonato Brasileiro, acho que hoje mais uma vez fez uma boa partida, foi importante ali, não teve culpa no gol, foi importante para o Vasco não levar outro gol, que na minha visão hoje, o Bahia teve mais próximo de fazer o segundo do que o Vasco fazer o primeiro. No segundo tempo ali, o Bahia teve algumas oportunidades no contra-ataque, que poderia ter matado o jogo, não conseguiu fazer. Então, mais uma vez, uma boa partida do Léo Jardim. Gostei também da atuação do Robson. Eu não vi o replay do gol ainda, né? Eu estava no estádio, e no estádio a gente não tem a mesma visão do que na TV. Não sei se teve falha do Robson ou do Léo no gol, mas, enfim, falando de quem estava mostrando a visão de quem estava no estádio, né? Acho que o Robson hoje fez uma partida segura, fez uma boa partida, assim como o Léo Pelé. O Pumita hoje muito mal, o Pumita na marcação é complicado, né? É difícil, não passa segurança nenhuma, parece meio desligado às vezes, né? Um jogador que assusta muito ali no sistema defensivo. Pedro Raul, apagado, né? No primeiro tempo até participou, mas o que a gente espera do Pedro Raul, por ser o camisa 9, é o que ele fez contra o Palmeiras, né? A bola chegar uma vez, colocar para dentro. A camisa 9 tá ali para isso. A camisa 9 é para fazer o gol. Ele foi contratado para fazer gol, ele recebe para fazer gol. Então, quando ele tem oportunidades, como teve ali no primeiro tempo, e não consegue fazer o gol, é claro que a atuação é decepcionante, mas eu ainda não entro nessa linha de querer escrachar o Pedro Raul. Acho que o Pedro Raul é um jogador que vai ser importante pro Vasco aí na temporada, mas eu tô sentindo que a paciência do torcedor com o Pedro Raul já tá se esgotando. Como eu disse, teve xingamentos, né? O Pedro Raul lá no estádio, assim que o jogo terminou. Vejo nas redes sociais também a galera pegando bastante no pé, mas eu ainda, vamos lá, não larguei a mão completamente do Pedro Raul. Acho que ele vai ser importante ainda nessa temporada. Me surpreenderam negativamente os dois reforços, né, que entraram ali no segundo tempo, os dois jogadores que vieram por empréstimo do Santos, o Carabarral, o argentino, e também o Juan Cruz, né, o atacante. Cara, o Carabarral não conseguia acertar um passe, ele até deu um chute pro gol no segundo tempo, mas assim, ele teve a bola ali, de 30 passes que ele tentou, ele errou 25. Então assim, tudo bem, é estreia, o cara chegou agora, mas assustadora, né, essa primeira impressão que eu tenho, que eu tive do Carabarral. Achei muito abaixo, muito limitado talvez. Tomara que nos próximos jogos ele surpreenda positivamente e cale de certa forma aqui a minha boca. E o Juan Cruz brigou com a bola, né? Teve dois lances ali que ele estava no meio campo, uma bola aqui que passa por cima dele, outra ele vai dominar, ele meio que tropeça na bola. Enfim, complicado também a atuação do Juan Cruz. No mais é isso, né? Uma derrota decepcionante, um choque de realidade também para quem empatou aí com o Palmeiras e ganhou do Atlético Mineiro, dois candidatos ao título. Todo mundo esperava hoje uma vitória, uma afirmação, mas veio o famoso choque de realidade aí com essa derrota para o Bahia, que é um time que tem objetivo nesse momento igual ao do Vasco. Primeiro, se firmar, se manter na Série A, depois pensar em alguma competição sul-americana. Então a gente perde para um time que está ali na mesma prateleira e tem os mesmos objetivos que a gente. E é isso. Vou ficando por aqui. Peço o seu like aí para ajudar. Deixe seu comentário, desabafe, fale aí o que você quiser.
fica à vontade. Tamo junto, saudações, até a próxima. Fui!